Fala pessoal, Janser aqui. O vídeo de hoje é um vídeo continuação, né, da aula passada. Na aula passada a gente criou essa aplicação aqui onde a gente controla a cor de um círculo, né, usando aqui o RGB, né, o Hook Use State, e a gente implementou isso aqui para controlar a cor desse círculo, né, usando as componentes de botões e as propriedades, né, várias propriedades. E nessa aula, o que a gente vai fazer, né, eu passei até de desafio na aula passada para vocês tentarem fazer, que é transformar esses nossos botões, que a gente repete que é a mesma estrutura 3 vezes, né, para essas duplas de botões que a gente tem, criar uma estrutura, uma componente reutilizável, né, e reutilizar ela aqui 3 vezes para poder simplificar bastante o nosso código aqui e ficar muito mais clean, mais bonito de se ver, né, de se ler, ficar um código muito mais organizado. Então eu já vou começar aqui, né, a gente tem aqui a nossa pasta component, eu vou criar aqui um novo arquivo, eu vou chamar esse arquivo de rbutton.js, né, um arquivo JavaScript. O rbutton, esse R vem de reusable, né, reutilizável, ou seja, um botão reutilizável que a gente vai usar nessa nossa aplicação. E a estrutura padrão dele aqui, eu vou escrever a estrutura padrão aqui do React Native, eu vou chamar isso aqui de rbutton também, né, a componente em si, a função. E eu vou retornar, aqui para esse nosso exemplo, eu vou retornar 2 botões. Então eu vou importar aqui o button e aqui no return eu vou retornar somente 2 botões, né. Eu vou usar o self close e vou passar um título aqui também, né, aqui a gente vai precisar de um fragmento JavaScript, fragmento React, né. E aqui o título, eu preciso definir um título, né. Eu vou definir somente teste, certo? Vou passar aqui para esse nosso outro botão também. Eu vou salvar isso aqui. E esses 2 botões, né, que nós estamos retornando da nossa componente reutilizável, eu vou voltar aqui na componente parent, que é essa componente RGB, e aqui a gente tem nossos botões, né, e abaixo desses botões eu vou renderizar essa componente que a gente acabou de criar, que é o RButton, né. Vou usar aqui o self close nela e a gente tem que importar ela aqui na parte superior, né, então aqui é o import RButton from, aqui eu uso ponto barra, né, component RButton. Então, se eu salvo, a gente vai ver que a nossa aplicação que ela vai atualizar, né, reiniciar. E aqui na tela RGB a gente tem aqui os 2 botões, né, os botões teste que a gente criou. Então, o que eu tenho que fazer aqui, né, primeiramente, é colocar esses botões um ao lado do outro, né, da forma que a gente tem aqui os botões vermelhos, verde e azuis. Então, eu vou ter que colocar eles um do lado do outro e para mim colocar eu vou precisar, né, colocar os 2 botões dentro de um view, beleza? E passar um estilo, né, que é o Flex Direction. Colocar o Flex Direction como row. Então vou criar aqui o estilo, né, styles.container. Pode ser container. Eu vou criar aqui o estilo. Container vai ser um Flex Direction row. Certo? Então se eu salvo, nossa aplicação ela vai reiniciar. Deu um erro aqui. Deixa eu ver, é por causa desse espaço que a gente tem aqui, né? E nós temos aqui, né, agora os botões eles estão um ao lado do outro. Eu vou colocar aqui também um align self, né, para essa componente se alinhar no centro. Tranquilo? Então salvando, agora a gente tem os 2 botões um ao lado do outro. E se a gente repara, a gente voltar aqui na nossa tela RGB, né, que é a componente parent, a gente pode ver que nos nossos botões aqui a gente tem os 2 botões azuis, né, um botão de aumentar e um de diminuir. A gente pode ver que uma estrutura padrão que a gente tem aqui é a cor, né, a gente precisa o que a gente define aqui por padrão é a cor desse botão, e a gente usa, né, a propriedade onPress, né, quando pressionar o botão. A gente usa aqui, né, essa variável blue, que é a variável do nosso state, e esse setBlue, que é também a variável do nosso state, para a gente conseguir alterar o valor dessa variável blue, né. Eu expliquei isso aqui tudo na aula passada. Então, essa é a estrutura padrão, né? Essas são as variáveis, as funções que a gente usa por padrão em todos esses botões. Então, a gente pode enviar, né, essas propriedades, né, essa variável blue, a função setBlue e a cor, né, que é uma string, a gente pode enviar para a nossa componente reutilizável e usar essas propriedades
para poder criar, né, essa componente reutilizável de uma forma genérica e que vai ser útil para a gente vai personalizar ela somente definindo essas propriedades. Então eu vou criar aqui essas propriedades, né? Eu tenho aí uma aula falando somente do envio de propriedades e eu vou criar aqui uma color, né, vai ser a cor do botão. A cor desse botão, por exemplo, eu vou definir ela como red, né? Esses botões que a gente está usando aqui, esses botões teste, né? Eu vou definir eles como vermelho, beleza? E eu vou mandar também o set color, né? Que seria a propriedade que vai definir a cor da nossa variável de cor. Por isso eu estou chamando de set color, não estou chamando de set blue ou de set red ou de set green, porque a cor ela vai variar, né? Então eu vou usar esse nome mais genérico. Aqui no caso, como é o vermelho, eu vou usar a funçãozinha setRed e também a nossa color value, né, o valor dessa cor. Eu vou chamar isso aqui tudo de color value, né, que é aqui a nossa variável red, né. Então, essa coisa de enviar funções como propriedade, na nossa aula de envio de propriedade de informação, de criar propriedades, né, eu não falei que a gente consegue enviar funções, mas a gente consegue, inclusive as funções de estado, né. Aqui nessa nossa tela RGB, nós estamos criando o estado, né, usando o useState, a gente cria aqui o red e a funçãozinha setRed, e eu posso mandar essa função setRed como propriedade de algum componente reutilizável, e na componente reutilizável eu faço uso dessa função e altero o valor da variável red aqui na componente part. Então a gente consegue fazer isso também, por isso que eu estou passando, né, esse aqui no setColor, a funçãozinha setRed. Eu vou trocar a ordem aqui para ficar um pouco melhor. Eu vou salvar e não vai alterar nada, né? Porque a gente simplesmente criou as propriedades, a gente não fez uso delas ainda. Então é color, color value e o set color é o nome dessas propriedades. Então vindo aqui na nossa componente reutilizável, né, no R button, eu vou receber, né, essas propriedades aqui. Eu vou usar o de structuring. Então é o color, o set color e o set color não, color value. Na verdade é o color, color value. A ordem aqui tem que ser a mesma, assim, não é obrigatório ser a mesma, né? Mas eu mantenho esse padrão, color, color value e o set color. Beleza, vou salvar aqui. Então, nós estamos recebendo agora, né? Então, esse color aqui, ele vai valer, por exemplo, red, né? Nesse exemplo aqui, nessa componente que a gente está renderizando, vai valer red. O color value, né? É a nossa variável red. E o set color é a funçãozinha, né? Lembrando que esse texto aqui, red, e a variável red são diferentes, né? Essa variável red, ela varia de 0 até 255, né? Para definir a cor aqui desse nosso RGB. Então aqui no R button, né, nós temos os nossos botões. O título do botão, a gente já sabe, né, essa estrutura. E aqui na nossa aplicação a gente pode ver que é aumentar o nome da cor, né, aqui no caso vermelho, aumentar vermelho e reduzir vermelho. Então, como a gente já sabe isso, a gente pode criar aqui um if, né, a gente verificar se a nossa cor. Então eu preciso de uma variável primeiro, né, eu vou criar aqui usando let. Então let title, né, o título, ele recebe uma string vazia. E aqui abaixo eu vou criar um if. Então eu vou verificar, né, se a nossa cor, né, a nossa propriedade color, ela é igual a red, né, igual a vermelho. A gente vai definir o title, né, esse title ele vai receber vermelho. Por que que a gente está fazendo isso? Porque a cor, né, esse red que a gente está passando, é para definir a cor do botão, da propriedade color, né, do botão. Mas o título, né, como aqui está em português, a gente tem que definir esse título como vermelho, né, trocar esse texto para conseguir mostrar aqui no botão. Então, eu vou continuar aqui o if, né, eu estou verificando se a cor é igual red, o título vai ser igual vermelho, e aqui eu posso usar um else if, né, se o color for igual a blue, né, blue, o título ele vai receber azul. E aqui, né, se não for nem vermelho nem azul, a gente já sabe que ele verde, né? Então title ele vai receber green, certo? Então eu só vou alterar, não vou alterar a ordem não, que tá bom. Então a gente está verificando se, né, for red, vermelho, se for blue, azul,
e se não for nenhum dos dois, é green, né? É verde. Na verdade, não é green, é verde. A confusão aqui, né? É verde. Então, agora que a gente já sabe, né, que cor é o botão e qual vai ser o título, né? Porque o que altera aqui é somente o nome da cor, eu vou definir o título desse nosso botão. Então, aqui nessa nossa propriedade title, eu vou usar o template string, né? Que eu falei dele na aula passada. Então, aqui eu vou passar o template string, né? Eu tenho que passar ele dentro das chaves. Então, aqui o template string vai ser aumentar, né? E aqui a gente vai mencionar a variável, a gente usa o cifrão e as chaves. Aumentar title, né? O título, né? Que é vermelho, azul ou verde. E no outro que vai ser diminuir, né? Diminuir. Tranquilo? Então, que se eu salvar o título desses nossos botões azuis aqui da parte inferior, né, que é os que a gente está usando na nossa componente reutilizável, isso aqui vai alterar. Então, se eu salvo aqui, a gente já pode ver, né, aumentar vermelho e diminuir vermelho. Se eu venho aqui na componente RGB, né, que é a componente parent, eu posso vir aqui onde eu estou mencionando a componente reutilizável e eu vou passar isso aqui como green, né, a cor do botão vai ser green. Então, se eu salvo, a gente vê que o título também mudou, né? Agora é aumentar verde e diminuir verde. Então, agora que a gente definiu o título, a gente pode definir agora a cor do botão, né? A cor de fundo. E essa cor de fundo a gente já vai usar simplesmente a propriedade color, porque ela já vem, né? Já vem em inglês do jeito que da gente definir a cor do botão. Então, aqui após o nosso title, eu posso definir, né? Color vai ser igual à nossa propriedade que a gente está recebendo, né? Color. Simplesmente isso. A gente só está recebendo lá e passando aqui para o botão. Então, se eu salvo, a gente já vê aqui, né, que a cor do botão muda. Se eu volto aqui no RGB e defino aqui o color como red, né, e salvo, a gente vê, né, que o botão, a cor de fundo ficou vermelho e o texto também ficou vermelho. E agora, né, a gente precisa alterar a função, né, o onPress. Quando a gente pressiona esse botão, a gente quer alterar o estado da nossa componente part. E a estrutura, né, desse onPress é a mesma estrutura que a gente está usando aqui na nossa componente part. A mesma coisa, só vai mudar aqui não vai ser mais esses nomes específicos, né? Não vai ser blue nem set blue, não vai ser green e set green, vai ser esses nomes, né, serão mais genéricos que os nomes das propriedades que a gente está criando aqui, que nesse caso é o color value e o set color. Então, como a estrutura é a mesma, eu vou copiar, né, esse onPress aqui todo. Vou copiar aqui nesses nossos dois botões, eu copiei aqui do botão de reduzir, né? Então aqui nesse botão nosso de diminuir da componente reutilizável, eu vou colar aqui. Eu coloquei um negócio que é mais aqui. Eu vou colar, né, essa onPress e aqui ao invés de ser blue e set blue, vai ser, né, o color value e o set color. Então aqui ao invés de blue é o color value, né? Opa, ver a mais color value. E ao invés de set blue é o set color. Beleza? E aqui embaixo também, né? Color value e o set color. E é a mesma coisa para o botão de aumentar, né? Só vai mudar a estrutura aqui. Então eu vou copiar isso aqui e vou colar no botão de cima, que agora ao invés de ser color value menos 15, né? É mais 15. E o sinalzinho aqui também, né? Não é mais menor, é maior. E aqui também não é menos 15, é mais 15. Então só muda aqui, né, a estrutura e o nome das variáveis, mas não muda a estrutura, né? Muda somente os nomes aqui, mas a estrutura ela vai ser a mesma. Então agora, né, eu tenho aqui na nossa aplicação, já é para funcionar, já é para a gente clicar aqui nesse aumentar vermelho, esse de baixo, né, que é o que a gente está criando, é para mim clicar aqui e ele já aumentar. Deu none aqui, então é indefinido, né? Então eu tenho algum problema aqui com esses valores, né? Deixa eu voltar aqui no RButton, né? A componente reutilizável. Estou chamando isso aqui de color value, if color value mais 15. Ó, aqui já tem um erro, né? É maior que 255, né? Eu esqueci de trocar. Eu expliquei essa estrutura na aula passada, mas aqui é basicamente, se o nosso valor mais 15 for maior do que 255, eu vou definir esse valor em 255, né? Eu vou limitar em 255. O que estava trocado, né? Estava no de diminuir, que a gente limita no zero,
mas isso aqui não vai causar, né, esse color value para ser indefinido. Deixa eu salvar aqui e voltar aqui na componente parent, que é a componente RGB. Eu estou passando aqui o erro, ó. Eu estou chamando isso aqui de core value, mas é color value, né? Eu digitei o nome da propriedade aqui errado, então eu estava recebendo aqui um color value e estava passando aqui, né, um core value. Então não estava batendo aqui, né, o nome dessas propriedades, então ia dar indefinido mesmo. Então, se eu já clicar aqui nesse aumentar vermelho de baixo, ele não vai. Deixa eu reiniciar aqui a aplicação. RGB, se eu clico aqui nesse inferior, né, aumentar vermelho, a gente já vê que ele já começa a aumentar. Então, com isso, a gente acabou de ver, né, que está funcionando a nossa componente reutilizável. Então, eu posso apagar todos esses botões que eu tenho aqui na parte superior, né, apagar eles aqui e salvar, né, para ficar somente o vermelho que a gente acabou de configurar. E eu vou, né, copiar essa nossa componente reutilizável e colar ela aqui 2 vezes, né, para cada dupla de botões. Então aqui o primeiro é vermelho, esse segundo é verde, né, green aqui a variável, né, o color value vai ser a variável green e o set color vai ser o set green. Beleza? E o último, né, é o blue. Então a cor do botão é blue, o color value, né, é a variável que mede a quantidade de azul, né, é a variável blue. E o set color vai ser o set blue. Então, se eu salvo, né, a gente já tem aqui os botões aumentar verde, aumentar azul, aumentar vermelho e diminuir também. E se eu clico nesses botões, né, eu consigo alterar aí os valores de verde aqui e os valores de azul também, certo? Então, para essa aula é isso, né? Uma aula onde a gente cria essa componente reutilizável. Para você que está começando no React, é uma atividade, querendo ou não, é uma coisa bem difícil, né? Eu passei isso como desafio da aula passada. Se você conseguiu, meus parabéns. Deixe aí no comentário falando que você conseguiu. Se você não conseguiu, né, deixe aí também no comentário o que você errou, para a gente bater um papo aí sobre essas componentes reutilizável e eu poder, né, ajudar vocês a compreender melhor isso aí. Na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre o Redux, né, o Redux não, o Reducer, né, o Use Reducer, que é um hook, né, tipo esse Use State, só que ele é mais complexo um pouco, né, eu vou estar explicando, introduzindo para vocês aí o conceito na próxima aula, e eu espero que eu tenha ajudado, né, qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado, e até a próxima.